Bora, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas do programa da Jovem Pan Esportes, falando tudo sobre a grande final da Libertadores. O Mengão venceu, campeão, melhor, tricampeão da Libertadores da América, e que vem o Real Madrid. Que vem o Mundial de Clubes, meu amigo, porque agora eu tô sentindo firmeza que o Flamengo vai ser campeão mundial de novo, hein? Vai ser campeão mundial. O Flamengo não engoliu aquela derrota pro Liverpool lá no Mundial na era de Jorge Jesus, não. Agora nós vamos pro Mundial com força máxima, hein, nação? E vai vir mais contratação, porque o Marcos Braz havia prometido que se o Flamengo vencesse a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América, o Flamengo iria trazer nomes de peso para disputar o Mundial. Então vamos ver o que vai acontecer. Bora reagir, bora dar muita risada aí do Vampeta. Então vamos analisar o que os comentaristas falaram da grande conquista do Flamengo, o Flamengo tricampeão da Libertadores. Dorival Júnior, portanto, conquistando as Copas nessa temporada 2022, campeão da Copa do Brasil e agora da Libertadores da América. Muito boa noite para você, Flávio Prado, a sua análise desse Flamengo campeão da América pela terceira vez na história. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Canelada. Hoje não foi um grande jogo do Flamengo, não. Ele acabou sendo beneficiado por um vacilo do Pedro Henrique. Ele é mais um lance de infelicidade do que um vacilo. Ele vai na bola, mas com força desproporcional acaba sendo expulso. E aí o Flamengo faz um gol ali e segura o jogo sem fazer uma partida brilhante, nada. Mas o todo, né, o contexto da história que é muito legal, porque o Flamengo errou vergonhosamente na escolha do seu treinador no começo do ano, mesmo tendo o melhor elenco, não ganhou nem o Campeonato Carioca, um negócio absurdo, né? E aí ele vai, traz o Dorival Júnior, que estava desacreditado há um tempinho atrás, estava sem trabalhar mais de um ano, vai pro Ceará, traz do Ceará, e o Dorival ajeita a casa, dá uma alinhada boa na casa, ganha a Copa do Brasil com o sufoco, ganhou hoje com o sufoco, mas ganhou. Só não ganhou o Campeonato Brasileiro porque não dava. O Palmeiras disparou. O Palmeiras lá na frente, quando ele foi saindo das Copas, ele foi se dedicando ao Campeonato Brasileiro, e são os dois times que vão ser protagonistas. O ano que vem, de novo, final da Libertadores. Pode ser que dê Palmeiras e Flamengo, um dos dois estará lá. Se o Atlético Mineiro se ajeitar, é outro que pode chegar, e o resto vai ficar olhando. Não tem jeito. Se não se ajeitar, se não se alinhar, se não virar empresa, ser dirigido como empresa, esquece. Nós veremos muitas vezes o Flamengo, nós veremos muitas vezes o Palmeiras, eventualmente o Atlético Mineiro, e o resto vai ficar assistindo. E para você, Nilson César, que soltou a voz hoje, narrou mais uma final de Copa Libertadores, dessa vez com o título do Flamengo. Como é que você vê essa conquista do Mengão, Nilson? Boa noite. Oi, Pedro, boa noite pra você. Eu tô felizão pelo meu amigo Dorival Júnior. Sinceramente, eu tava torcendo muito pro Flamengo ganhar a Libertadores e Copa do Brasil. Falei, ó, pode comprar faixa, né? Olha, que nem o Piperno foi esperto, comprou do Palmeiras campeão, pagou mais barato, né? Palmeiras campeão do Brasileiro. Falei, pode comprar as duas faixas, tanto da Copa do Brasil como a Libertadores, vai ganhar as duas, né? Quer dizer que o plano do Dorival deu certo, né? Muita cornetagem, né? Tem cara que corneta sem saber o que o cara tá programando, o que tá sendo combinado entre a diretoria e comissão técnica. E o Flamengo acabou abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Isso ficou claro. Abriu mão do Brasileiro, porque percebeu que o Palmeiras tinha todas as chances de ganhar e seria muito difícil alcançar o Palmeiras, e focou na conquista dessas... Aqui é 3, né? Focou na conquista dessas duas taças, né? E parabéns ao Dorival, um cara simples, um cara humilde, que passou um problema de saúde ano passado duríssimo, teve um câncer de próstata, sofreu com o câncer de próstata, se restabeleceu, graças a Deus, está inteirão, ganhou 2 campeonatos e é, na minha opinião, o principal favorito para substituir o Tite na seleção brasileira. Por quê? Porque é o tipo do cara que serve para a seleção. É o cara que sabe lidar com as cobras com veneno, é um cara conciliador, é um cara que o grupo gosta, né? É um perfil muito semelhante ao do Tite. E eu estive numa conversa com ele, viu, Pedro? Há umas 2, 3 semanas aí eu fiz um podcast com ele e perguntei, e aí, Dorival, você acha que você está preparado para dirigir a seleção? Falei, você que agora tem até carteirinha de idoso, que nem eu, né? 60, né? Você está preparado? Ele falou, eu estou preparado. E é um sonho. Então, quer dizer, ele não escondeu isso, não. É um sonho do Dorival dirigir a seleção brasileira, e se a CBF chamar, eu acho que será muito bem entregue para ele. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao meu querido amigo Dorival Júnior por mais essa conquista. Lembrando que o Dorival Júnior foi demitido do Atlético Paranaense e depois teve um período fora do futebol, retornou esse ano
no comando do Ceará para o Flamengo e agora campeão de 2 Copas. Diga lá, Flávio. Bem lembrado, ele foi demitido de maneira covarde. Covarde, sendo campeão. Canalha. Campeão, pegou Covid. Estava doente, exatamente. Pegou Foi canalíssimo o que fizeram com ele, ficou quase ano parado. Só que, ressaltando, o Flamengo é campeão invicto, são 8 títulos invictos de Libertadores, tá? Então vamos passar aqui rapidamente. Penharol em 60, Santos em 63, Independiente em 64, o Estudiantes 69 e 70, ganhou 2 em seguida de forma invicta, o Boca em 78, Corinthians 2012 e agora o Flamengo 2022. Um detalhe importante trazido aí pelo nosso Flávio Prado. Então, desde o Corinthians de 2012, a Libertadores não tinha um campeão invicto e agora aconteceu com esse Flamengo. Pedro, que campanha memorável. Diga lá, Nilson. É importante ressaltar que o Dorival ficou só esse ano parado porque ele estava tratando um câncer de próstata. Ele não tinha condições de trabalhar. Então, ele tratou o ano que ele ficou parado o câncer de próstata. E agora está inteiramente restabelecido, graças a Deus. 4 gols de Gabigol em decisões de Copa Libertadores da América, marcou 2 vezes contra o River Plate, 1 vez contra o Palmeiras e agora mais uma vez o gol do título contra o Atlético Paranaense. Para você, Flávio Prado, Gabigol briga com Zico na história do Flamengo, como é que você vê isso, Flávio? Ele passa para a história pelos gols marcados, obviamente, né? Acho que não dá para... O Zico tem que estar fora disso aí, o Zico não tem conversa, não tem, sabe? Mas é o segundo, Gabigol, pelo menos na sua concepção, em nível de importância. Eu não tenho, eu acho que o nível é muito diferente. A gente não viu tudo, falava-se muito do Dida, que era o maior jogador antes do Zico, né? A gente não viu, não tem memória para isso. O Gabigol, ele passa a ser, obviamente, um cara decisivo, vai ficar marcado na história, mas eu acho que esse time deste ano é muito inferior ao de 2019, pegou um adversário mais fraco também. E o time de 81 não foi, por exemplo, o time de 2019 foi um time de 6 meses, 7 meses em alto nível. O time de 81 não, ele ficou muitos anos em alto nível. Ele ganhou o Campeonato Mundial do Liverpool por 3-0 passeando, com um time montado pelo Cláudio Coutinho, complementado pelo Paulo César Carpegiani, e tem muito desse time do Flamengo na seleção de 82 do Tele Santana, com a seleção mágica. Eu não faço nenhum nível de comparação, não. Título é título, ok, não vou discutir título. Também a fragilidade dos times da América do Sul, a diferença financeira, né? Hoje é muito maior. Então, hoje, os times brasileiros, quando você pega a Copa Libertadores do ano que vem, quais são os favoritos? Palmeiras e Flamengo. Nem interessa quais são os outros. Ninguém tem o potencial financeiro, a não ser o Atlético Mineiro. Então, o Flamengo deve vir mais forte ainda, né, Flávio? Exatamente. Uma saída de alguns atletas, vai ser o Diego Riba, Diego Alves. E vai contratar no alto nível. Quer dizer, eu acho assim, hoje o Flamengo, ele está muito bem organizado, e isso é um mérito enorme do Flamengo, como o Palmeiras está, e eles vão disputar tudo. Eles vão valendo que o faturamento da temporada 2022 vai ser de 1,2 bilhão. Sim, com a avaliação. Então, isso aí faz toda a diferença. Quando você está com o Flamengo, hoje um time extremamente organizado, o Flamengo formará algumas equipes que ganharão muitos títulos importantes, porque tem esse mérito de hoje o cara quer jogar no Flamengo, e também porque os outros estão muito abaixo, né? Só o Palmeiras briga efetivamente e eventualmente o Atlético Mineiro. O resto realmente é resto. A gente tá falando aqui no individual, né? O Viga jogou aí pra nós a bola quicando sobre o Gabigol, né? Eu sou fã do Gabigol. Eu gosto do Gabigol como atleta. E a gente tá falando aqui como uma disputa assim como o segundo maior jogador da história do Flamengo. Sinceramente, e sabe que pra mim, na minha lista de... Se ele tivesse... Se eu fosse... Na minha lista do dia 7, ele estaria entre os 26. Olha, e aí você não pode ter um jogador como o segundo maior na história que não esteja na lista de 26 do time de Tita. Olha, sinceramente, eu vi muito o Nunes jogar. Não sei se o Nunes era inferior ao Gabigol, não. O artilheiro das decisões. Ele era um jogador fantástico. O Nunes era um jogador fantástico. Claro, o Gabigol decidiu 2 Libertadores. Isso aí não dá para discutir. O Nunes decidiu um Mundial. Né? Mas isso são contingências, são momentos. É muito difícil essa comparação. Assim, eu acho que a gente está no calor do resultado, entendo o Viga, não é nenhuma aberração que ele está falando, ok. Mas o Nunes foi um cara extraordinário no time do Flamengo. Ele decidiu um Mundial, ele foi o principal jogador no jogo contra o Liverpool. Então, sabe, são contingências, são momentos. Acho muito sim, muito no calor da conversa. Esse cara. Nesse momento, o torcedor do Flamengo está empolgado com ele. Um fenômeno. Mas eu acho que é bem exagerado colocar o Gabigol nesse patamar. Eu acho que tem um fenômeno que está acontecendo com o Flamengo e o Palmeiras, que é o seguinte: os dois atravessam os períodos mais vencedores das suas histórias sem que eles tenham os melhores times. O
O Flamengo já teve vários times melhores do que esse, como o Palmeiras já teve muitos melhores do que o time atual. Só que esses dois, por uma série de fatores, e até mesmo pelo empobrecimento do futebol da América do Sul, eles estão ganhando mais. Mas isso é claro. O grande problema, Piperno, é o empobrecimento dos rivais. Então, você pega um São Paulo hoje, é um time pobre. Você pega o Corinthians. E eles têm méritos, porque eles conseguiram enriquecer. Exato. Você pega o Corinthians também, pobre. Pobre, deve até as calças, sabe? O Santos deve até as calças. Então você tem os outros que pararam com gestões ultrapassadas. Quer dizer, o São Paulo, a gestão de São Paulo é dos anos 80. Como é que o São Paulo vai ganhar uma coisa gerindo e administrando o futebol como se geria nos anos 80? Não vai ganhar mais nada. Ou se moderniza, através de uma SAF, ou um parceiro como tem o Palmeiras, como tem o Atlético Mecenas, alguma coisa assim, ou o São Paulo não ganha nada durante um tempão. Então, esses títulos do Palmeiras e do Flamengo é exatamente pelo enfraquecimento dos adversários. Hoje praticamente não tem adversário. O Gabigol, ele é o ícone da geração mais vencedora. Agora, por exemplo, você citou o Corinthians. É óbvio que não existe nenhum corintiano que tenha visto os dois que vai, por exemplo, dizer que o Marcelinho tenha sido melhor jogador que o Rivelino. É óbvio que não. Aí é piada, né? Então, e o Marcelinho foi um jogador muito mais vencedor por uma série de contingências. Então, o futebol tem isso. Mas tecnicamente é um abismo. Não se compara. É um abismo. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com Canelada para você que está nas ondas do rádio. Eu tenho memória boa. Lá em 2021, porque nós tivemos a pandemia e a decisão da Copa Libertadores foi para 2021, eu acompanhei no estádio do Maracanã, do seu lado, Palmeiras e Santos. Palmeiras foi campeão, você destacou isso. O Viga estava lá, né? Não vou dizer que estava igual o Vanderlei, assim, mas estava ali comigo naquela cobertura e você sempre fazia pontuação. Palmeiras campeão com méritos, mas a final não foi boa. E hoje? Você gostou do futebol do Flamengo ou não gostou, Viga? Não gostei. Como não gostei também na final da Copa do Brasil da atuação do Flamengo. Eu até dizia no Camisa 10, hoje, naquele bate-papo contigo e com o Chacon, Pedro, que Flamengo e Atlético já viveram o seu ápice na temporada. E é curioso, né? Porque a temporada está terminando mais cedo e a gente ficava na expectativa de esses times, esses jogadores chegarem a todo vapor no mês de outubro, na virada de outubro para novembro. Mas como jogaram muitas partidas em poucos dias, em poucas semanas, muita gente está estourada. E aí, olhando para o Flamengo de 19 para cá, teve uma cara que eu sempre destaquei aqui na programação da Jovem Pan, viu, Pedro? O Flamengo era sempre Jordan, Benedito, de Arrascaeta e mais 10. O que aconteceu com o Flamengo de rodadas para cá? Arrascaeta nitidamente está fora de forma. Está com problema no pubis, Vampeta jogou bola. Aqui no Flamengo ele enganou, mas por onde passou jogou muita bola, inclusive descendo a rampa do Palácio do Planalto. Mas o Arrascaeta é uma espécie de cérebro, né, de mentor intelectual desse clube de regatas do Flamengo. Com a queda de produção do Arrascaeta, o Flamengo precisou contar cada vez mais com o Everton Ribeiro. E por sorte, o português ruim já tinha ido embora, porque o português ruim gostava de ver o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Tinha matado a carreira, a história de muitos jogadores. Do Felipe Luiz, que eu criticava, do Everton Ribeiro, que eu criticava, do Lázaro, que já foi embora, do Léo Pereira, que hoje é titular absoluto, mais zagueiro, inclusive, vendo um melhor momento do que o Davi Luiz. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se por um lado o Flamengo perdeu essa mentoria intelectual do Jordan de Arrascaeta, por outro lado conseguiu compensar com o Everton Ribeiro, que está nitidamente sobrecarregado. Olha para o lado, cadê o de Arrascaeta? Ele não aparece. Então, eu acho que o Flamengo, de 19 para cá, dependia muito do brilhantismo das atuações, da qualidade, da capacidade, da qualificação do de Arrascaeta. Perdeu isso por questões físicas já há umas 10 partidas, mas felizmente o Flamengo conseguiu montar do meio para frente um grande elenco, precisa repensar do meio para trás para 2023 e, graças a Deus, o português ruim foi embora e o Everton Ribeiro deu tudo e mais um pouco para compensar essa ausência do de Arrascaeta. Mas acho que não foi uma grande partida do Flamengo na final da Copa do Brasil aqui no Rio de Janeiro, tampouco hoje na final da Libertadores da América. Tem mais, hein? No segundo tempo, o Flamengo com um a mais e com o espaço que tinha, eu acho que tinha até obrigação de ter feito o segundo, talvez o terceiro.
Mas aí não sei se faltou perna, se foi emocional. Eu fiquei com a impressão que estava quente pra dedéu lá em Guayaquil, na final da Libertadores da América. Tá todo mundo suando com a língua pra fora e com o emocional também transpirando, extravasando, todo mundo à flor da pele. Não gostei, acho que Flamengo e Atlético já viveram o ápice, o momento de 100% foi rodadas atrás, mas quando você olha pro elenco, pro gabarito, pros predicados, não tem a menor dúvida, o Flamengo tem muito mais do que o Atlético. Com um jogador a mais então, depois que saiu 1-0, afinal já podia ter acabado ali no intervalo, Pedro. E para você, Flávio Prado, a atuação do Flamengo hoje, é claro, foi campeão com méritos, baita campanha, inclusive campeão invicto, mas e o jogo de hoje, os 90 minutos em Guayaquil, Flávio Prado? Especificamente hoje não foi uma grande atuação do Flamengo, não. No primeiro tempo ele sofreu muito nos primeiros 15, 20 minutos, o Atlético surpreendeu, marcou lá na frente, o Flamengo teve dificuldades e até a expulsão do Pedro Henrique o jogo estava igual, o Flamengo saindo um pouco mais, mas sem dar nenhum trabalho ao goleiro Bento. É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Nosso Mengão é campeão, não importa. 1-0, tá bom demais. Que vem o Mundial de Clubes, que vem o Real Madrid. Nação, nós somos tricampeão da América. Você já parou pra pensar nisso? Somos tricampeões da América. Calamos antes. Chegou agora o momento da gente comemorar, então que se importa aí se foi 1-0, se foi 0-0, somos campeões. Escreve nos comentários aí, deixa sua risada pros antes, explode o dedo no like, vamos explodir de recorde de like aqui hoje, hein? Quero ver a força da nação, nos vemos no próximo vídeo.